proteção de dados pessoais, certificada pela Exim, PCPE e outras, e autora de obras voltadas para o direito médico. Então, eu tenho a honra e a alegria de trazer diretamente de São Paulo para a gente aqui a doutora Rosália Ometo, que é uma grande parceira e realmente uma grande colega aí dos eventos que nós participamos, e em especial da Comissão de Direito de Família e Tecnologia do nosso querido IBDFAM. Doutora Rosália, seja bem-vinda a Belém do Pará, ainda que virtualmente, né? Estamos aqui a postos para lhe ouvir e, mais uma vez, muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui falando sobre proteção de dados, que é um tema que eu realmente atuo, né? Como nós atuamos, gosto bastante e estou, inclusive, ávida a lhe escutar. Então, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda mais uma vez ao primeiro Simpósio de Direito Médico e da Saúde e ao Nama Park Shop. A palavra é sua. Boa tarde, Flávia. Com grande satisfação. E como a gente precisa ter uma flexibilidade... Sua câmera está fechada, tá? Exatamente. Agora ela está funcionando. Eu estava começando a ter... Eu ia sair e entrar de novo. Quero agradecer o convite, fiquei muito honrada. Somos parceiras em várias frentes e estar em Belém é uma alegria imensa. É a primeira vez que eu vou a Belém, ainda que virtualmente, já me sinto super feliz, mas eu tenho memórias muito boas de Belém. Tenho uma grande amiga que é de Belém do Pará e é minha amiga pessoal, mandou um grande beijo para a cidade, e também de um antigo aluno da pós de Direito Médico Hospitalar, que eu dava aula na IPD, e ele era de Belém, e ele me trouxe um bombom de cupuaçu, e nunca mais eu me esqueci do sabor, de tão delicioso que ele é. Então, é uma sensação incrível. Vou mandar um container para Piracicaba de bombom de cupuaçu. Bombom de cupuaçu é a coisa mais deliciosa do mundo. E como sou um bom garfo, eu estou sempre lembrando dessas coisas gostosas que trazem memórias afetivas para todos nós, né? Isso é uma dos grandes privilégios que a gente tem. Vou começar a compartilhar a tela, está aparecendo? Tá aparecendo sim, tudo certinho. Esse tema, eu acompanhei todo dia de hoje o congresso, ele é muito vasto, mas a minha ideia hoje é trazer um formato geral. São vários slides, mas eu vou deixar disponível com a doutora Flávia para depois acesso. Então, não se preocupem em anotar, prestem atenção em algumas coisas extremamente relevantes que eu vou chamar a atenção, porque é algo que a gente tem que começar a desenvolver no nosso dia a dia. Assim como o direito médico é uma novidade para alguns, para outros nem tanto, mas é uma divulgação dessa cultura que existe algo que precisa ser cuidado. Eu trabalho há 27 anos com direito médico e hospitalar. Todas essas questões que os 3 que me eles colocaram, é algo que eu vivo no meu dia a dia. E com toda essa necessidade de ir além do que eu sempre fazia, com uma certa angústia de lidar com as questões relacionadas ao direito médico, à defesa do médico, porque, assim como o colega que me antecedeu, eu sempre defendi médicos.
Então, aquela angústia, mas também vendo todo o drama do lado do paciente. E aí, a LGPD surgiu como algo que eu fiquei absolutamente encantada, porque agora eu posso atuar naquilo que eu sempre vislumbrei, que é a questão do preventivo, que é você atuar de uma forma em que você consiga agregar valor para o seu trabalho enquanto advogado. Então, você vai ter uma percepção do seu cliente que você está sendo colaborativa, estratégica, podendo ajudar no negócio deles, bem como trazer para todo profissional da área de saúde. Nós estamos falando aqui de enfermeiros, de médicos, de nutricionistas, de fisioterapeutas, de dentistas, quaisquer profissionais que estejam ligados à área da saúde. E com a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente pode revisitar muitas e muitas práticas e melhorar a relação médico-paciente, a relação profissional da saúde-paciente, que é onde eu vi nesses 27 anos o foco principal das ações de erro médico, de erro odontológico, de questões de erro hospitalar. Sempre tinha alguma coisa de relacionamento envolvido. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para trazer um olhar para o paciente, que vai ser o titular de dado, ele vai ser o consumidor, ele vai ser uma série de situações. Nós vamos falar do que se trata essa lei, por que ela surgiu. A gente tem que ter um foco para a gente se nortear. Ela surgiu só porque o pessoal estava querendo proteger os dados? Não. Ele veio para facilitar as relações comerciais, porque na Europa isso foi colocado como uma regra, e quem não tivesse com leis equivalentes à GDPR, que é a Lei Europeia de Proteção de Dados, vai ter dificuldade de fazer relações comerciais, vai ter dificuldade de fazer compra de insumos, que o doutor Homero estava falando, como já teve nessa pandemia dificuldade de compra de certos medicamentos da Europa. Ela também veio para regular as questões de cuidados com os dados pessoais, aquilo que é relativo a cada pessoa. E ele pode estar num papel ou em forma digital. As pessoas, num primeiro momento, quando pensam em proteção de dados, pensam em dados digitais, que só a área da TI é que vai estar envolvida. Não é isso. É algo tão ou muito mais abrangente do que o Código do Consumidor. Cada um na sua seara vão ser complementares, mas ele vai fazer uma transformação na sociedade. E isso vale para você, enquanto profissional, e vale para você, enquanto consumidor, enquanto pessoa. O quanto melhor você souber os seus direitos, como nós estamos falando desde o início, a sua vida vai ficar muito mais simples. Você vai ter muito mais facilidade de gerir sua carreira. Com a proteção de dados, você tem todo esse desenvolvimento econômico, defesa de direitos fundamentais e tudo mais, mas, sobretudo, porque os dados, quando juntos, eles transformam em informações. Algumas pessoas dizem que os dados são o novo petróleo, outros dizem que são como urânio. Eu acho que é um pouco de cada um. Vamos fazer um pouco dessa imagem para ficar um pouco mais simples. O petróleo ele era o balizador do século passado. Tudo era balizado pelo valor do barril de petróleo. Era um recurso escasso, natural escasso, mas que ele só tinha um alto poder quando refinado, como o dado pessoal. O dado sozinho, o meu CPF, não vai fazer muita diferença. Mas se só para o meu CPF, com o meu hábito de compra, com a minha idade, com a região que eu moro, com o meu gênero, e somando outras pessoas, isso vai trazer uma informação que pode ter muito valor econômico.
você também tem a questão do vazamento de dados. O urânio, no estado bruto, ele não tem problema nenhum, mas se ele é refinado, como os dados, ele causa danos gigantescos. Então, com tudo isso, a gente pode fazer um paralelo que os dados são muito economicamente valiosos, como o petróleo, mas eles são altamente destrutivos em termos de reputação, em termos de gravidade de situações com vazamento. Essa lei foi feita para quem? Para proteger quem? Ela foi feita para proteger os dados pessoais. Então, quem é que vai estar sendo fiscalizado por essa lei? Qualquer pessoa que tiver um proveito econômico dessa situação. Então, você vai tratar dados pessoais, não vale para pessoa jurídica, não vale para dado coletado fora do Brasil, então é um dado coletado no Brasil, ele pode ser até tratado fora, mas ele a abrangência do Brasil, mas com alguns detalhes. Vale para qualquer tamanho de empresa ou qualquer indivíduo. Então, se você é um profissional, você é uma nutricionista, você abriu um consultório, você trabalha sozinha, você está abrangida com essa questão. A questão das fotos do antes e depois, tudo isso nós vamos dar uma olhada aqui, o que essa lei também abrange. Ela não se aplica para uso particular, então, assim, se alguém da sua família, alguém que, sei lá, um cunhado, uma cunhada, que põe uma foto sua sem a sua autorização nas redes sociais, você pode ficar brava com ela no grupo da família, mas você não vai ter como obrigá-la a tirar. Se for a sua nutricionista, você não deu autorização, você tem mecanismos com essa lei. Essa lei também não abrange questões jornalísticas e também não está dentro pessoa jurídica, nem personagem fictício, nem pets, nem robôs. A gente não sabe como vai ser a inteligência artificial e a gente sabe que a abrangência dos pets, até para o direito de família que a gente trabalha também, claro, nas famílias multiespécie, os pets não estão abrangidos pela LGPD. O que são esses dados pessoais? Nós estamos falando de dados, o que são? A lei classifica 3 situações, mas, conceitualmente, a gente pensa sempre em dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Dados pessoais são qualquer tipo de dado que identifica diretamente uma pessoa ou indiretamente. Por exemplo, uma tatuagem. Uma tatuagem pode identificar uma pessoa. O número da máquina dela, do computador, do IP, somando esses números, você chega numa pessoa. Isso é muito importante a gente ter ideia, que lá para frente a gente vai entender o que a gente tem que cuidar. São desses dados. E quais são as regras do jogo? As regras do jogo para dados pessoais são umas. As regras do jogo que estão na lei, para dados sensíveis são outras, mais rigorosas. Por quê? Porque a lei estabeleceu um rol taxativo. O que significa isso? Não vai ter mais do que isso, a não ser por uma modificação legal. Hoje, quais são os dados sensíveis? Tudo que está relacionado a situação muito grave, como, por exemplo, dado genético ou biométrico, reconhecimento facial, biometria. Então, se você perde a sua biometria, você pode ter uma série de problemas. Outros tipos que são dados que podem desencadear preconceitos, como raça, convicção religiosa, opinião política, afiliação a sindicato, organização religiosa, filosófica ou partidária, dados de saúde, que aí que entra
todo um objeto que todos nós estamos envolvidos nisso, especialmente nesse simpósio de direito médico. Então, nós temos, e a questão da vida sexual. Tudo isso tem que ter muito mais cuidado do que, por exemplo, uma fábrica que eventualmente vai pegar um ou outro dado pessoal dos seus funcionários. Mas aqui, quem lida com saúde vai ter que tomar mais cuidado. E nós temos dados especiais porque são dados por um período de tempo que é relacionado a crianças e adolescentes. Então, tem algumas regras um pouco mais importantes com relação a isso. Aqui eu digo, quem são os atores? Por que eu digo atores? Porque são eles que vão se apresentar ao público, tá? Então, nós temos a pessoa principal, o ator principal de toda a lei é o titular de dado pessoal. E por que essa lei toda foi pensada nele? Porque há um excesso de violação da sua privacidade. Então, ela buscou proteger essa privacidade, proteger ainda mais a sua honra e a sua imagem. Está na Constituição de 88, que até foi o marco legal para a dano moral, a questão da imagem, da privacidade, uma série de direitos. Mas essa lei ela veio com algumas regras bem mais específicas que a gente tem que ter essa observação e traz a responsabilidade para as empresas e para os profissionais liberais que vão trabalhar com isso. Eles vão ter que ter mais atenção. E tudo isso dando um poder muito especial para o titular. É ele quem vai dizer, eu quero ou não quero que, por exemplo, a minha foto seja registrada, seja divulgada. Eu sou funcionário de uma empresa, para o crachá do hospital, vai ter que ter a foto, fica mais simples a identificação e tudo mais. Mas para postar na rede social a sua foto, você vai ter que consentir ou não, porque não faz diretamente ligada à sua atuação daquela função. Quem é o outro ator importante? É a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Por quê? Porque ela é quem vai fiscalizar. É como se fosse uma agência reguladora, mas ele tem um outro nome, ele tem uma outra característica, porque ele vai gerir todas as agências reguladoras também em parceria. Porque todos os dados, não vão ser só os entes privados que vão ter que seguir a legislação. O poder público também vai ter que seguir. Então, a ANPD, ela é o órgão que vai fiscalizar, é o órgão que vai trazer normativas, então vai trazer regras mais específicas, como, por exemplo, a ANS faz. E a gente vai ter também, neste órgão, a obrigatoriedade deles difundirem conhecimento, ou seja, caberia a eles também fazer mais divulgação. E quem que é esse do meio aqui? Esse do meio aqui é um encarregado ou DPO. É uma pessoa física ou jurídica que vai estar fazendo a ponte com esses outros atores. Então, é ele que vai fazer a ponte ou a triangulação. Se o titular de dados pede para alguma empresa ou para algum profissional algum dado, quem vai responder é o DPO. Por que esse nome de DPO? Porque o pessoal achou bonito pegar esse nome lá da Europa. Porque o nome que a lei dá aqui no Brasil é encarregado de dados pessoais. Mas ficou moda colocar que você é DPO. É você que exercer essa função vai ter que passar informações claras. Então, eu não consegui entender o que aquilo quer dizer, eu vou ter que explicar. Eu vou ter que explicar de uma forma mais completa para a NPD, mas eu vou ter que explicar de uma forma mais fácil junto ao titular. É ele que vai fazer a gestão nas empresas, ele pode ser interno, ele pode ser contratado, pessoa física ou pessoa jurídica.
de uma forma geral. Quem que pode tratar esses dados? Aqui, a lei traz um nome para eles, para essas empresas ou para esses profissionais. Ela traz um nome de agentes de tratamento de dados pessoais, que são o controlador ou o operador. São nomes que a lei traz para tentar fazer com que as pessoas entendam o que se trata disso. O controlador é aquele que pega direto o dado com o titular. Então, vamos colocar numa situação prática. Um médico, quando chega no consultório dele direto, o paciente entrega, por meio de um atendente, de uma secretária, de um secretário, os dados, mas ele colheu diretamente. Diferente, por exemplo, de um plano de saúde que enviou a documentação direto para o hospital. O hospital recebeu antes do paciente chegar. Então, ele é um operador. O que significa isso? Qual a diferença disso? É quem vai responder para a NPD. E aqui, se tiver algum tipo de vazamento de dados, algum comprometimento dos seus dados, quem vai responder? Eles vão responder em conjunto. O controlador sempre vai estar na história. A ideia que a legislação trouxe é para que as empresas umas cobrem das outras que tenham boas práticas com relação ao tratamento de dados pessoais. O operador, ele só vai ser responsabilizado se o vazamento ocorreu na empresa dele. O controlador, mesmo que não tenha sido na empresa dele, tenha sido na empresa do operador, ele responde pelo operador. Assim como o médico titular, o que é o que está conduzindo o caso numa cirurgia, ele responde também pelos fatos dos cirurgiões auxiliares, ele responde pela questão de tudo que tiver relacionado àquilo que foi tratado na cirurgia. E o que é tratamento de dados pessoais? Para que serve isso? Isso tudo serve para cuidar. É para que a gente tenha cuidado com os nossos dados. O Brasil é o segundo pior país do mundo em exposição nas redes sociais dos seus dados. Então, para ter problemas, fica muito mais simples. Então, as pessoas têm que começar a pensar que é algo que precisa ser revisto. Você tem que cuidar. E quem tinha que cuidar, por exemplo, o hospital sempre teve que cuidar de prontuário, o médico sempre teve que cuidar de prontuário. Só que agora ele vai ter que cuidar com um pouco mais de regras. Ele vai ampliar o seu jeito de tratar as situações e vai ter que abranger, por exemplo, os seus funcionários de sigilo que antes não eram abrangidos. São 20 verbos que a lei traz. Quando a pessoa diz, não, mas eu não vou tratar dados, ela pensa que é algo da TI, ela fala assim, não, mas eu só vou fazer uma classificação, ele já vai passar por mim e vai para outro lugar. Você já tratou dado. Você teve acesso, de alguma forma, a alguma pasta? Você tratou dado. Você fez alguma comunicação, mandou alguma? Você tratou dado. Você fez uma transferência, você fez uma transmissão, você utilizou na sua produção, você modificou alguma coisa? Você tratou dados. Isso é ruim? Não. Mas essa lei veio para colocar um pouquinho de regras no circuito para que a gente possa saber melhor como cuidar da gente mesmo. E quando a gente começar a cuidar da gente mesmo, a gente vai conseguir também cuidar do outro. Isso vai ser uma grande possibilidade de modificação no seu currículo. Qualquer pessoa daqui para frente no mercado de trabalho vai ter que ter noção
dessas situações. Então, quais são os princípios que a LGPD traz de forma muito importante? Ela traz a transparência, que isso combina com o direito médico profundamente. É uma coisa que tem muita dificuldade nas ações de responsabilidade por erro médico, por erro odontológico, por erro da saúde. A gente tem que ter uma finalidade e uma adequação. Para que fim que eu colhi esse dado? É para isso? Então não é para aquilo. Se eu colhi para fazer uma ação de saúde, não é para marketing. Então eu tenho que ter para que eu vou fazer. Nós temos que saber também qual é a necessidade. Que nível de segurança eu tenho? As pessoas têm que ter livre acesso. Quando eu comecei a advogar na área de direito médico, lá em 93, ainda com o Código do Consumidor já vigente, os hospitais tinham muito receio e dificultavam a entrega de prontuário para os pacientes. É direito do paciente ter uma cópia do prontuário, não original, que é a obrigação do médico, do nutricionista, do dentista ficar na guarda daquele papel, daquela mídia, mas ele tem que ter livre acesso. E hoje não vai ser só o prontuário, ele vai ter acesso também aonde que esses dados dele, com quem você compartilhou. Você não pode usar os dados para discriminar. Então, os planos de saúde, existe um dispositivo na lei, dispositivo uma das regrinhas que a lei traz, que o plano de saúde não pode usar esses dados para diminuir ou aumentar a questão de diminuir acesso ou encarecer o plano, os valores mensais em relação ao que você estava gastando. Ele também não pode ser de uso discriminatório. Então, você sabe alguma coisa da vida da pessoa, você não pode discriminar. Você tem que ter qualidade dos dados, prestação de contas, você tem que ter uma gestão de crise, que é o que a gente já também sabe que é importante. Na área médica, a gente sabe da gestão de crise, o quanto é importante. E aí nós temos que falar o seguinte: qual é a regra geral dessa lei? Ela trouxe um empoderamento para o paciente. Eu estou dizendo aqui o paciente, mas é qualquer titular de dados. Ele deu uma regra tão importante que a regra principal é o consentimento. A pessoa tem que dar o consentimento para situações em que vão ser tratados os dados dela. E ela pode cancelar, revogar o consentimento a qualquer tempo. Mas, para que as relações comerciais que eu disse lá no começo não travassem, ela trouxe algumas exceções, que a gente chama de base legal, que é uma autorização para dizer por que eu posso tratar aquele dado. Então, são por obrigação legal regulatória, porque faz parte de uma política pública, para órgão de pesquisa, para execução de contrato, que não vale para dado sensível, exercício regular de direito, proteção da vida, tutela da saúde, ilegítimo interesse e proteção de crédito só para dado comum, dado sensível não entra. E também a garantia de prevenção à fraude, que isso é para dado sensível. Depois nós temos regras específicas para as crianças, que sempre vai ter que ter algo que já tem no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas ela vem de uma regra bastante importante aqui na LGPD, que tudo tem que ser no melhor interesse da criança. E tem que ter um consentimento específico de um dos pais ou responsáveis. E trouxe várias situações para questões especialmente de jogos em mídias e compras para as crianças no ambiente digital. Ciclo de vida de dados pessoais.
é uma coisa que a gente nunca pensava antes. Como é que eu vou descartar os dados? Os médicos sabem que tem que guardar pelo menos por 20 anos os prontuários físicos dos seus pacientes. O Conselho Federal de Medicina também diz que é por tempo ilimitado, indeterminado, para o digital. Ele vai ter que rever isso, que nada mais é digital. Mas vai ter que ter essa questão de como é que começa, qual é o percurso que passa esses meus dados e quando que ele vai ser eliminado. Então, a gente tem que ter um fluxo todo desenhado. Essa é uma possibilidade, na hora de você estiver dentro do seu consultório, dentro de um hospital, começar a pensar, será que esse dado aqui é necessário? Para essa situação aqui, será que, por exemplo, no setor de enfermagem, é importante saber qual é o endereço desse paciente? Qual é o dado importante? Eu acho que dados de nascimento é importante para você ver a faixa etária, porque isso combina com um monte de situações. Mas eu preciso saber o nome da mãe e do pai, se eu precisar pegar? Eu preciso saber o número do CPF? Talvez o número do celular da família, do contato, sim. Então, para que eu vou pegar esse dado? Vai ter que ter uma segurança nele. A gente sempre vai ter que pensar agora em segurança. No passado, as pessoas tinham casas, não tinham nem muretinha em volta da casa. Depois começaram a construir muretinhas, começaram a trancar as portas, depois cresceram os muros, chave tetra, circuito, câmera. Você vai ter que ter um pouco mais de cuidado. Quem não tiver esse cuidado, entre aquele que vai tentar invadir a sua casa, ele vai escolher uma casa que só fica com o trinco fechado, ou aquela que está com uma segurança melhor. Não precisa ser o Fort Knox, não precisa ser algo intransponível, mas ele tem que ser adequado para o que você vai usar. Usar de acordo com os fins. Esse fluxo tem que ser rastreável. Aonde? E quanto tempo eu vou guardar? Antes de descartar, como é que eu vou descartar? Eu vou ter que ter hoje um processo para ser fotografado toda essa linha de condução, para chegar ao final do ciclo, que tem duas possibilidades. O fim com a eliminação ou o fim com a portabilidade. A pessoa hoje pode pedir para ser entregue todos os seus dados para outro. Então, você, nutricionista, eu não quero mais tratar com você, eu vou tratar com outro, então eu tenho o direito de levar a minha história para outro lugar. Eu não vou ter direito, por exemplo, com o dentista, do que ele estava bolando para fazer meu tratamento, mas o meu prontuário eu vou ter, como eu já tinha. Mas agora eu preciso saber um pouco mais das situações. Isso traz uma relevância muito grande, um modo operacional diferenciado do que a gente tinha antes. Que tipos de direitos o titular tem? São os direitos fundamentais baseados, que já está na Constituição, mas ele volta aqui, que é a intimidade, privacidade e a liberdade. Tudo girado com a boa-fé, como a colega falou um pouco mais cedo, quando ela falava da questão das cirurgias estéticas. Então, tudo tem que gerir na boa-fé. E aí, a gente vai ter uma coisa que quase ninguém tinha antes, eu quero saber se você trata algum dado meu ou não. E eu tenho que ter essa confirmação de forma imediata e simplificada. De forma completa, por onde que passa esse meu dado, com quem que eu compartilho, para quais empresas eu mandei o meu dado, o dado do titular, para onde que passou os meus dados nessas empresas? Na empresa de telefonia, com quem que passou? Com o hospital, com quem que o hospital compartilhou os dados? Foi com o laboratório, foi com o prestador de serviço, foi com o plano de saúde, foi com a ANS, foi com quem?
Eu quero saber. Ele tem que ter acesso a esses dados. Ele pode correção. Muito legal. Eu consegui a correção de um nome meu numa conta de telefonia que há anos eu pedia para trocar e disse que não podia. E eu sempre peço, até como forma de fazer experimentos. E aí eu pedi e eles trocaram na hora, na próxima conta veio correto. Foi muito, muito satisfatório isso. Você tem direito a que os seus dados sejam também eliminados, se ele estiver excessivo, se ele estiver desnecessário, se ele estiver em desconformidade. Então, e anonimizar. Anonimizar é você não chegar no indivíduo, é você ter algumas informações que, por exemplo, só falar, uma mulher advogada não vai chegar em mim e nem vai chegar na Flávia. Mas se começar a fazer várias informações, pode chegar em mim ou pode chegar na Flávia. Então, anonimizar é não conseguir chegar na individualização, chegar no nome do titular. Portabilidade, que eu já comentei, eliminar os dados completos. Eu não quero mais que você trate meus dados. Telefonia, acabou meu trabalho com você, eu não quero mais seus dados. Ele vai falar, não, mas eu tenho que manter por X tempo, porque a lei me permite. Ok, mas o consentimento de você mandar para mim um e-mail marketing, eu não quero mais, então eu não quero mais receber. Quantos a gente já não recebe ligação de tudo quanto é lugar? Eu não quero mais receber. A gente pode pedir essa eliminação. E o que acontece se a pessoa não conseguir? Vai ter que ter uma reclamação na NPD, e isso pode gerar algumas consequências para as empresas. Essa é a vinculação de aquilo que não tem uma punição, dificilmente vai ser incorporado. As pessoas não querem mudar o que já está comum. O que elas querem fazer? Elas querem fazer algo que já está no comum, mais fácil. Por que eu tenho que mudar? Porque se eu não mudar, eu vou ter consequência, eu vou ter multa, né? Eu vou ter... E aí nós vamos ver quais são as possibilidades. Que são algumas sanções e tem alguns parâmetros. Porque, assim, cada caso vai ser analisado individualmente. Então, você tem uma advertência, mas você tem a possibilidade de uma multa, 2% do faturamento ou até 50 milhões de reais. É dinheiro. Mas vai ser para todo mundo 50 milhões de reais? Claro que não. Vai depender do tamanho da sua empresa. Você também pode ter uma sanção, uma publicização, ou seja, vir a público e dizer que a sua empresa não é segura para guardar os dados. Como o colega disse, que um hacker, um sequestrador de dados, tentou extorquir o médico para não vazar as fotos que ele tinha dos pacientes. Ia ser um prejuízo gigantesco. Talvez ele não conseguisse mais recuperar a sua credibilidade. Você pode ter o bloqueio desses dados, você pode ter a eliminação desses dados, você pode ter uma suspensão de base de dados. Imagine um hospital que tem uma suspensão de 1 mês do seu banco de dados. Como é que ele vai trabalhar? Suspensão da atividade geral, não é só daquele banco de dados, mas é de tudo. Ou então, pior, acabou para você, game over, proibição parcial ou total das atividades relacionadas com tratamento de dados pessoais. Tudo gira hoje em dados pessoais. Como é que você vai conseguir trabalhar sem isso? E quais são os parâmetros? Como é que eles vão balizar isso? Como é que eles vão chegar e falar, não, para você é uma multa, para você é só uma advertência? Ele vai olhar a gravidade, a natureza, a boa-fé,
a vantagem que a pessoa teve, qual é a condição econômica do infrator, se ele é reincidente, que ele não está nem aí, não, já tomou um monte de multa, não está nem aí, e ele continua, o grau do dano, cooperação, se você adotou procedimentos, se você fez boas práticas, se você fez adoção de medidas corretivas e tudo mais, e essa proporcionalidade. E aí, como é que se conecta com o profissional da saúde? Eu já fui dizendo algumas coisas, mas basicamente é a revisão dos seus processos internos para você chegar a uma excelência de padrão de atendimento. Que dentro da minha história, atendendo médicos, a coisa que eu mais vi foi falha nessas circunstâncias, que a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma obrigação para todo mundo, vai gerar essa possibilidade de você organizar sua casa com qualidade. Hoje vai ser um diferencial de mercado, tanto para você expor na sua clínica, quanto você, profissional, dizer que você já está habilitado, conhecendo isso, trabalhando de forma adequada, você ajudar o seu gestor a fazer essa adequação nos seus ambientes, e você, como titular, começar a cobrar o quê? Um pouco mais de respeito, atenção ao cliente, ter uma escuta qualificada. Escuta qualificada é o início de tudo. Ter paciência, sigilo por contrato. O médico, o advogado tem sigilo profissional. Mas não é todo mundo que trabalha no ambiente da saúde que tem. O atendente, o administrativo não tem. Ele vai ter que ter sigilo por contrato. Vai ter que ter umas regras bem definidas internas, manual de conduta, cláusulas no contrato de trabalho, nos contratos com os seus parceiros, que tenham isso. Vai ter que ter critérios muito interessantes. Você tem que ter um canal de comunicação facilitado. Por quê? Porque a hora que o titular quiser reclamar, ele vai ter que saber para quem que ele vai reclamar, qual é o nome daquela pessoa e aonde que ele entra em contato. Como no passado tinha a questão do saque, não existia, quem é bem mais velho, mas vocês jovens já acostumaram que a vida é o serviço de atendimento ao consumidor. Então vai ter que ter o canal do DPO. E treinamento das pessoas. Quais são os documentos relevantes? Eu já estou indo para o fim. Você tem que ter aviso de privacidade, aviso de cookies, informação no site, você tem que ter política de proteção de dados pessoais, políticas internas, comitê, atas registradas, tudo que as pessoas já fazem, mas não documentam. Você tem que ter a facilidade da comunicação, você tem que treinar as pessoas para uma escuta qualificada, saber do que está falando, e você tem que ter treinamento dos colaboradores e da alta gestão, com certificados, que nem aqui. Estamos fazendo certificados para várias coisas. Uma delas é para isso. Você tem que ter os documentos da área da saúde, são mais específicos. E o que eu mais vi durante toda a minha trajetória foi prontuário com letra horrível ou não preenchido. É desesperador. Desesperador. Fazer uma defesa quando você não tem detalhes é algo que é complicado. Então, começa pela LGPD e começa a fazer direito. Você que está começando na profissão, treine a sua letra. Se tiver uma questão de computação, faça uma digitação, procure escrever. Então, você tem que ter informações relevantes, você tem que ter um termo de consentimento informado, não é só informado, a pessoa tem que entender, eles têm que ser esclarecido. Tem que ter essas cláusulas. Eu penso em identidade visual para que a pessoa entenda que ela está na clínica A e não está na clínica B. Tem que ter um protocolo de atendimento revisado. Se você tem protocolo, até protocolo de cirurgia para você fazer descrição cirúrgica, facilita a vida.
ter um prontuário de consultório bem feito, assinado com o seu paciente assinando. Eu sempre, os meus clientes de consultório, têm os prontuários, a ficha clínica assinada, para não dizer depois que não sabia. Então, eu aqui consigo juntar o preventivo com o se tiver um problema na frente. Você tem que ter documentos organizados, você tem que ter um manual para o seu usuário, para ele entender o que está acontecendo. Tem que ter fotos com data, tudo atualizado e autorizado. Tá? E você tem que ter o uso de imagem. Cirurgia plástica, antes e depois, é uma coisa natural, contudo, desde que não apareça a pessoa. Mas é importante que você tenha data. Pode ser macro dados, não tem problema, mas tem que ter. E o que é estar em compliance? Compliance é um nome bonito para dizer que você está em conformidade, que você está adequado, nível de maturidade, são esses termos que as pessoas falam. Quase ninguém vai ter um alto grau de maturidade aqui no Brasil, porque as pessoas não têm essa cultura da privacidade. Temos que investir nisso. Se você não tem muito dinheiro para você investir nisso, invista em treinamento, invista em coisas, pedaços que você vai compondo o seu todo. O que tiver pior, você começa. Aquilo que for mais importante para o seu negócio, tome cuidado. Você tem que ter essa política, você tem que ter um comprometimento todo mundo. A privacidade tem que estar dentro do seu cotidiano. O médico já começa a aprender isso, mas tem que ser ainda mais valorizado. O enfermeiro tem que ter isso. E, para arrematar tudo, o que a gente pensa como síntese da LGPD na saúde? É a adaptabilidade. Nós temos que ser adaptáveis. Todo profissional da área de saúde teve que ser ultra adaptável com a pandemia. Então, todos somos capazes. E o foco é procurar uma gestão profissional dos serviços de saúde, você ter a qualidade na prestação de serviços, ter um foco na privacidade. Tudo isso vai diminuir o estresse, vai melhorar o rendimento no trabalho e vai melhorar a qualidade de vida de todo mundo. Quando a regra está bem definida, é muito mais fácil de ser conduzida. Se isso entra no seu cotidiano, fica muito mais fácil. E com isso, eu deixo aqui para vocês o meu agradecimento e dizer, comece um pouquinho de cada vez. É muita coisa para fazer? Não se preocupe, comece com um pouquinho de cada vez. Tente entender cada vez mais desse assunto, que vai ser bom para a sua vida pessoal, vai ser bom para a sua vida profissional e vai ser bom para a sua carreira. Flávia, eu estou à disposição. Só ajustar aqui um pouquinho. Não poderia ter sido diferente, né? Um show de palestra que a doutora Rosália deu aqui para a gente, né? Um show de ensinamento de LGPD aplicada à saúde, né? Eu acho que articulou tudo o que nós conversamos hoje nas 4 palestras iniciais, né? É o que a doutora Rosália falou, não podemos mais pensar na nossa vida sem proteção de dados, em especial na área de saúde, porque muitas das vezes estamos fazendo tratamento de dados sensíveis, né? Então, por conta disso, a gente efetivamente precisa entender a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu sempre destaco, né? Sempre falo que a proteção de dados, ela é muito próxima do que a gente tinha lá com o Código de Defesa do Consumidor, há alguns anos, né? Há 30 anos, mais especificamente. E aí eu ainda era pequenininha, mas... Eu já estava advogando.
Eu ainda estava no ensino fundamental, né? Mas É. me recordo de eventos muito peculiares na entrada em vigor lá do Código de Defesa do Consumidor, em especial pela aquele olhar assim das pessoas de que será que isso aqui vai pegar efetivamente? Né? Será que realmente essa lei ela vai ser levada a sério? Né? E a gente tem aí 30 anos de Código de Defesa do Consumidor e a gente não chega em um estabelecimento comercial sem que efetivamente tenha uma cópia lá do Código de Defesa do Consumidor para que a gente tenha acesso àquelas informações de relação consumerista, né? Então, assim vai ser a Lei Geral de Proteção de Dados, assim já é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E a gente sempre destaca que, em especial, para quem é da área de saúde, o cuidado ele precisa ser redobrado, não tem jeito, né? E quando a gente fala em incidente de segurança da informação, vazamento de dados, vazamento é uma das possibilidades de incidente de segurança da informação. E a gente tem um caso clássico, né, doutora Rosália, no hospital em Portugal, né? Aí eu quero, inclusive, que você comente melhor do que eu sobre esse caso, que é para a gente exatamente entender que vazamento que incidente de segurança da informação vai muito além de vazamento de dados, né? Então, esse caso de Portugal ele é emblemático para a área de saúde, exatamente para que a gente consiga entender a dimensão da proteção de dados na área de saúde. Então, meu primeiro apontamento agora é exatamente você trazer essa exemplificação de lá da cidade de Portugal, né, considerando esse incidente e para que a gente consiga entender o quão é importante a gente estudar a área da proteção de dados, independentemente da área que a gente queira atuar. Eu acho esse exemplo sensacional, Flávia. Aconteceu em Portugal, não houve vazamento nenhum, as pessoas estavam com seus dados todos ok, mas a agência reguladora lá de Portugal foi fiscalizar o hospital e percebeu que eles tinham 100 funcionários e eles tinham 500 acessos aos prontuários dos pacientes. Como é que isso podia acontecer? As pessoas que deixaram de trabalhar para o hospital não tiveram os seus acessos interrompidos. Então, isso é um incidente de informação, quer dizer, mais gente olhando sem necessidade. Quem gostaria que o outro soubesse da sua vida de saúde que não te pertence? Quem já não olhou prontuário que não estava no seu setor? Quem já teve acesso a certificados digitais para assinar por outra pessoa? Isso tudo é incidente de informação, porque a informação não está segura e em algum momento isso pode trazer vazamento, isso pode trazer dano para a pessoa. Então, lá em Portugal, era um potencial dano e eles já foram condenados lá a uma multa grande, que daí a lei que se aplicou lá foi a GDPR, que é uma lei que tem as mesmas características do Brasil, algumas peculiaridades, mas é o mesmo propósito. Então, aqui no Brasil, pensem aí, vocês que estão fazendo estágios na área de saúde, quem já não carimbou para o outro médico? Eu tinha um hospital que o carimbo ficava com as secretárias do departamento. Eu tive uma ação de um médico que foi processado porque estava o carimbo dele, mas não era a assinatura dele. É um absurdo, assim, é um absurdo, mas absolutamente comum, rotineiro. Você, profissional que está entrando no mercado, comece a olhar isso com estranheza, falar, isso não pode mais. Se foi até aqui, tudo bem. A gente não pode mudar o passado, mas a gente pode mudar o para frente. Vocês talvez não tenham lembrança
que quem andava de motocicleta não podia andar de moto sem capacete. Hoje todo mundo sabe que é proibido. Se anda sem, sabe que é proibido. Sabe que tem que andar com cinto de segurança. Quando eu era criança, ninguém nem sabia que existia cinto de segurança, que ninguém usava. Agora é uma prática comum. Então, o que a Flávia falou do Código do Consumidor é o que eu acho que vai acontecer. Mas você pode sair destacado no mercado se você começar a prestar atenção na proteção de dados. Quando você for trabalhar, alguém fizer parte de alguma equipe que vai implementar a LGPD num hospital, numa clínica, no seu próprio consultório, começar a trabalhar num lugar e falar assim, não, mas isso aqui não está certo, sabe? Começar a ser proativo, começar a questionar as pessoas, quando começarem, mas para que você quer meu dado? Pergunta. Com educação e com sorriso, a gente sempre consegue uma resposta um pouco mais educada. Mas, pergunte. Então, esses incidentes e prontuário é algo que não deveria circular, mas circula. Deveria ter um lugar de acesso absolutamente restrito. Se você trabalha numa instituição que tenha prontuário eletrônico, teria que ter acesso privilegiado. Você não poderia, por exemplo, se tiver no seu hospital, aí você está trabalhando, aparecer alguém famoso e você tire uma foto, não deve colocar nas redes sociais. Hoje em dia você pode perder o emprego por conta disso, porque isso é um incidente de informação, você está divulgando algo que não foi autorizado. Então, isso pode trazer consequência e até, inclusive, justa causa, se a empresa tiver uma política nesse sentido. Então, na área de saúde tem muita coisa para consertar, mas se a gente começar com um passo, as coisas ficam mais próximas de um objetivo interessante. A gente está em 2021, acho que no final de 2019, a gente teve um grande vazamento de dados em uma cooperativa de médicos, né? E que eles não conseguiram, até a última atualização que eu tinha, inclusive do ano passado, eles não conseguiram nem mensurar o quanto de vazamento de dados tinha efetivamente ocorrido, né? E aí a gente jogava lá na internet, conseguia dados relacionados à tomografia, a dados laboratoriais, né? E assim sucessivamente. E aí, para a gente ir finalizando, né? Para a gente entender o quão importante é se tomarem medidas técnicas e administrativas para não se incorrer ali em incidente de segurança da informação, né? A lei, ela traz lá no artigo 46 que os agentes de tratamento, eles precisam trazer medidas técnicas e administrativas adequadas para que não se incorram nesses incidentes de segurança da informação. E aí a gente está, né, doutora Rosália, na formatação da NPD, da Sim. Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a qual efetivamente agora que está ganhando corpo, então a gente não tem ainda o total entendimento de como vão vir aí as sanções administrativas da NPD, né? Mas não significa, eu sempre deixo isso muito destacado, que além das sanções da NPD, a gente tem as sanções aí judiciais, né? Que já inclusive estão ocorrendo e sendo sentenciadas. Aqui em Belém, eu ainda não tenho conhecimento da área médica, mas eu já tenho conhecimento da área da educação, né, que a gente está tendo aí um boom de judicialização pedindo que seja feita a adequação à LGPD, em especial por conta dos dados de crianças e adolescentes, né? E na área médica, a gente pode ter, por se tratar de dados sensíveis, e a própria lei traz isso para a gente, né? Que quando se tratar aí de incidente de segurança da informação relacionado a dados sensíveis, a coisa vai ser diferente, né? Na realidade, a gente vai estar num patamar diferente, porque esses dados precisam ter uma segurança maior.
Então, para todos, né, que estão aqui, eu queria que você trouxesse um pouquinho, em especial quem é dessas áreas, o quão importante é a proteção desses dados sensíveis, né, no impacto dessa judicialização e posteriormente, agora a partir de agosto, as sanções administrativas que a gente ainda não sabe como vão ocorrer. Mas a gente tem aí, inclusive, né, o bloqueio de banco de dados. Então, imagine um hospital do porte aí, por exemplo, do Albert Einstein ou do Sírio-Libanês, né, que tem muitos pacientes, você ter um dia de bloqueio do banco de dados dele, né? Às vezes, muito mais do que a própria multa, que chega aí a 50 milhões de reais, esse bloqueio do banco de dados, ele pode gerar aí inúmeros prejuízos. Então, eu queria que você trouxesse, né, essa visão da importância de fazer o adequado tratamento dos dados pessoais sensíveis. Acho fundamental e acho que temos que pensar em dois polos. O de grande porte, um hospital de grande porte, e uma empresa, um consultório de pequeno porte. A empresa de grande porte, o hospital, a questão do bloqueio de dados pessoais é devastador. A questão da divulgação, por exemplo, a Flávia falou de tomografia, mas pense em um laboratório em que você tem o vazamento de dados de sangue, inclusive de HIV e tudo mais, já tem tanto preconceito com isso, isso está exposto na internet. Então, esses locais que tratam dados sensíveis, especialmente da saúde, eles vão ser os primeiros a serem observados pela NPD. A NPD provavelmente vai trabalhar por amostragem, vai ser por denúncias ou por grandes vazamentos. E aí é que entra quem estiver já implementando, colaborar com a NPD, vai ter a possibilidade de ter uma sanção diminuída, que nem eu tinha comentado lá, dos parâmetros. No pequeno, vazamento de dados, na minha opinião, eu acho que a reputacional vai ser pior do que tudo. O médico cirurgião plástico que tem vazado todos os dados dos seus pacientes, ele vai ter uma possibilidade, uma perda da credibilidade dele muito grande. Recobrar isso é muito grande. E a hora que vaza na internet, você não consegue mais trazer. É que nem estourar um travesseiro de pena. Você não vai conseguir mais trazer ele de volta. Você não vai conseguir. Então, quanto mais organizado e com segurança, e aí a LGPD, ela traz 3 pontos muito importantes. Lá traz a situação que você tem que trabalhar as pessoas, você tem que trabalhar com uma segurança da informação, então você tem tanto a segurança física quanto a segurança digital. Então, você vai ter que ter especialistas na área de solução tecnológica para fazer isso daqui. E vai ter que ter um jurídico para organizar essa documentação. Então, ninguém vai conseguir fazer isso sozinho. Vai ter que ter uma interação das áreas e a área médica vai ter as suas peculiaridades. Tanto que o Conselho Nacional de Saúde foi a primeira entidade que trouxe já um manual de boas práticas para os profissionais, porque ela já começou a antever que se ela não começar a mexer, depois vai ter mais complicação. É uma área bastante regulada, mas não é altamente regulada que nem o mercado financeiro dos bancos, e os bancos estão anos-luz em termos de segurança da informação e nessa adequação para a Lei Geral de Proteção de Dados, muito diferente do que o setor de saúde. Então, o setor de saúde está atrasado e ele precisa realmente se empenhar nisso. As multas, as sanções civis, penais, baseadas no Código do Consumidor, baseadas no Código Civil, tudo mais, já existe. Vai ter judicialização? Vai ter judicialização. Mas que tal a gente correr para ter menos isso e ter mais proteção do que deixar essas penas voarem? Vamos tentar começar o quanto antes
a nos organizarmos, inclusive com os nossos dados pessoais. Vamos começar a ser mais seletivos para quem que a gente divulga, o que que a gente divulga nas redes sociais. E deixando como uma dica aqui de suma importância pessoal, coloque em duplo grau de verificação em todas as suas redes sociais, no seu computador, tudo, para que você tenha menos risco pessoal de ter uma invasão e sofrer algum golpe também. Enfim, Flávia, tem tanta coisa para dizer, mas eu acho que o meu próximo colega também já está ansioso para começar e dizer que para o pessoal que depois eu vou deixar disponível no canal do meu escritório a parte da minha palestra, que eu já fui autorizada, e eu deixo na descrição várias dicas de manuais, de cursos, algumas coisas que eu acho interessante relacionadas a esse tema. E estou à disposição sempre. Doutora Rosália, eu só agradeço realmente, né? Como eu falei no início, é um tema muito instigante. Eu queria fazer um evento só de proteção de dados e falar de cada área que a gente pode atuar, né? Porque realmente a gente é apaixonada por estudar a proteção de dados, assim como eu sou. Você disse aqui, né, que ganhou uma nova formatação na sua carreira quando a Lei Geral de Proteção de Dados veio. E é bem isso mesmo, a gente que está atuando nessa área, já estuda há um tempo, realmente é apaixonado por isso, porque entende que é uma mudança de conceito, né? Sempre falo que muito mais do que falar somente de proteção de dados é a gente falar de uma mudança cultural, né? Que a gente vai ter que ter ao longo do tempo. Então, sempre brinco que quando eu vejo aí um oferecimento de implementação de proteção de dados da Lei Geral em 3 meses, em 6 meses, eu surto com isso, né? Porque a gente que efetivamente estuda sabe que esse tempo ele é exíguo. A gente está aí com 30 anos de Código de Defesa do Consumidor e até hoje a gente tem discussões, né, dos artigos que estão lá no Código de Defesa do Consumidor. Então, por conta disso, a gente sabe que é algo que vai ser para a eternidade mesmo, né? Essa coisa de se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, em especial aos dados sensíveis, né? Então, eu acho que é fundamental. Você fechou brilhantemente aqui essa ideia que a gente teve, trazida pelo doutor Ângelo, trazida pela doutora Paula, em especial, que trataram, né, das questões aí da área estética, que tem muito, né, tem muita relação com a questão da proteção de dados em relação à divulgação nas redes sociais. E digo mais, né, sempre digo isso, nós somos os maiores divulgadores dos nossos dados pessoais, né? A gente vai para a internet, coloca, meu nome é Rosália, o nome da minha filha é tal, eu trabalho no escritório tal, né? E assim a gente vai divulgando. Então, por isso que eu digo que é uma questão cultural. Estava acompanhando o chat aqui, aí não estou olhando, mas eu acho que era a filha que estava lá, né, falando e dizendo parabéns, maravilhosa, né? E tudo mais, e que é realmente maravilhosa. Mas a gente consegue, é um dado identificável aí, porque a gente faz reunião, né, de dados. Então, por conta disso, a gente chega à informação precisa. Mas Então, ela só faz isso porque ela é maior de idade. O mais novo não faz. Exatamente, né? Mas ainda assim são dados pessoais e numa reunião de dados a gente consegue fazer a identificação da pessoa. Rapidinho eu cheguei, né, a informação de que era filha, né? Pelo maravilhosa, pelo tudo, por tudo que estava apresentando, a gente chega realmente a essa informação. Então, é para a gente entender o quanto é importante a gente ter essa mudança, né, de pensamento, mudança aí de cultura mesmo, quanto à proteção de dados no nosso dia a dia, né? E nas relações aí médicas, que é o nosso caso que a gente está trazendo hoje, médicas e da área da saúde. Então, doutora Rosália, eu só tenho a agradecer pela sua presença aqui no nosso evento, no nosso primeiro simpósio de Direito Médico e da Saúde, abrilhantou o nosso evento, eu realmente agradeço em nome da UNAMA, da nossa unidade Parque Shopping, e que bom que você esteve
em Belém, ainda que virtualmente. Espero, né, que a gente, sexta-feira a gente vai estar juntos no evento do IBDFAN, né, mas espero que a gente tão logo passe todas essas questões que estamos vivendo, estejamos juntas presencialmente para eu levar para Piracicaba o doce de cupuaçu, né, que realmente é muito bom. Tenho que dizer que a nossa terra, Belém, traz aí grandes delícias da culinária. Então, sou muito fã da culinária paraense, tenho que admitir que é uma das melhores do Brasil, e não abro mão de dizer isso realmente. Sou bom garfo, vou gostar de tudo. Exatamente. Então, vamos esperar a pandemia passar, né, para que a gente possa fazer esses eventos presencialmente, que eles realmente que a gente realmente possa aproveitá-los ainda mais. Então, doutora Rosália, muito obrigada mais uma vez, em nome da Unama Park Shopping, por ter abrilhantado o nosso evento na noite de hoje. Suas considerações finais. Quero agradecer imensamente, dizer que a cultura é um passo de cada vez e que a gente muda todos os dias e a gente pode melhorar todos os dias. Agradeço enormemente a Flávia e a Unama, e eu vou ficar com gostinho de quero mais do bombom de cupuaçu, mas se não fosse a tecnologia, dificilmente eu também estaria no Pará, especialmente em Belém. Muito obrigada a todos. Fico à disposição. Até mais. O áudio. Esqueci de ligar aqui. Muito obrigada, doutora Rosália, mais uma vez. Grande abraço, beijo aí para Piracicaba, né? A gente está a alguns milhões aqui, 1.000 milhões não, mas 1.000 quilômetros de distância, mas é pertinho do coração, exatamente. Mais uma vez, muito obrigada, tá? Obrigada a vocês, obrigada a todos.